Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito, para continuar, né, aquele vídeo que eu comecei contando um pouquinho das minhas férias, das duas situações em que eu vivi, e em que eu não consegui expressar, manifestar aquilo que eu estava sentindo e que de repente eu me julguei, né? Então, para quem não assistiu um outro vídeo, eu não vou pedir para que você assista, não é uma liçãozinha passo a passo, mas a situação era em que eu me emocionei muito, né, numa comemoração aí, e uma homenagem que fizeram para algumas pessoas. E como nós estávamos em um grupo, eu estava muito emocionada, aquele momento me tocou bastante. E eu senti um momento assim muito gigante de amor mesmo por todas aquelas pessoas que no fundo eram desconhecidas para mim, mas que de alguma forma me tocaram. E eu tentei suprimir esse sentimento, porque aquela emoção se manifestou na forma de lágrimas, e eu me senti constrangida por, de repente, estar lá, né, no meio dessas pessoas desconhecidas e chorando, né, a louca. Mas, então, eu queria falar a respeito disso, que no fundo, né, essa emoção, tudo bem, né? No caso, vocês podem estar assistindo esse vídeo, pensando, poxa, mas era um sentimento de amor, um sentimento de amor universal que deve ser manifestado, né? Mas eu queria dizer que não só nesse caso, que qualquer tipo de sentimento, né? Pode ser raiva, pode ser mágoa, pode ser tristeza, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que se manifeste, uma dica assim que eu queria dar para vocês era que o que acontece, o que eu percebi que aconteceu comigo, né? Então, primeiro foi um sentimento que se manifestou, um sentimento de amor, um sentimento de gratidão, era uma coisa muito boa que foi convertido, como eu posso dizer, foi manifestado na forma de lágrimas. Então, a manifestação física, corpórea daquele sentimento eram as lágrimas. E aí, na minha tentativa de tentar conter aquela emoção, acabou virando uma espécie de desespero, porque eu queria sair daquele sentimento, eu não queria mais, eu queria conter aquelas lágrimas, conter aquele sentimento. Então, o meu sentimento acabou virando emoções, ou seja, era o sentimento contaminado por pensamentos. Que tipo de pensamento? Ai, não deveria estar manifestando isso aqui. Ai, as pessoas vão achar que eu sou doida. Ai, nossa, deixa eu parar, porque tá todo mundo aqui olhando pra minha cara. Ou ai, não deveria sentir isso. Ou até mesmo, né, assim, uma coisa que eu lembro que passou pela minha cabeça foi no sentido de pensar, né, num ser maior. Por exemplo, Jesus, para mim, assim, sempre quando eu penso no irmão mais velho, eu penso em Jesus. E como era assim para ele amar todos os seres, né? Olhando para todos esses seres e vendo o quanto a gente sofre, o quanto a gente sente dor, né? Todas as pessoas, justamente porque a gente não consegue enxergar a verdade. Então, para mim, naquele momento, foi um momento de revelação tão profundo, porque era quase como se eu quisesse, quase como se eu conseguisse tocar aquela linha que era muito tênue, que separava a realidade, o mundo real, ou seja, que nós somos seres perfeitos e divinos e não fomos feitos para sofrer, do sofrimento. Então, só que como foi contaminado por um pensamento do tipo, não acredito, as pessoas não percebem isso, eu também não percebo isso, eu fico sofrendo à toa, enfim, acabou virando uma emoção contaminada de sentimento. E aí, numa situação dessa, conversando com uma terapeuta muito bacana, muito joia, né? Uma professora de um curso em Milagres, que estava contando para ela isso, compartilhando. E aí ela me recomendou que eu fizesse um exercício, que era o de simplesmente me concentrar em qual parte do corpo eu estava sentindo aquele sentimento. E aí é muito interessante, porque ao me concentrar, então vamos supor, eu estava sentindo aquele amor e tal, e de repente, né, eu começo a sentir alguma constrição aqui no ombro. Quando eu me concentro na sensação corpórea do que aquele sentimento está me proporcionando, eu saio da minha historinha, da minha novelinha, das minhas emoções, ou seja, os sentimentos contaminados por pensamento, e eu dou espaço para que esse sentimento se manifeste. Então vamos supor, né, nesse caso era um sentimento de amor, mas vamos supor, de repente podia ser um sentimento de raiva,
E se eu me concentro na parte do corpo em que ele está se manifestando, é como se aí é que tá, a sensação é que não é mais o personagem que está acolhendo aquele sentimento, e sim algo maior. Então eu me torno o tão famoso, né, que a gente fala observador, que é simplesmente dar um espaço onde esse sentimento tem lugar, onde ele não é considerado descabido ou inapropriado naquela situação. Então eu dou esse espaço, acolho esse sentimento para que ele se manifeste. E de repente, se eu tivesse me aberto para aquela experiência, ao invés de ter sentido aquela angústia por não conseguir parar de chorar, por estar tão emocionada, por sentir todos aqueles sentimentos de emoção, alegria, felicidade, por estar ali com aquelas pessoas, de repente, se eu tivesse, ao invés de tentar controlar, né, eu poderia ter me aberto para uma manifestação ou para uma experiência de amor maior, de amor universal, de amor divino. Mas, no caso, né, eu não me abri para essa experiência, eu quis limitá-la, mas então, através da minha experiência, daquilo que aconteceu comigo, eu achei que de repente eu podia contar isso que aconteceu e dar essa possibilidade, uma chavinha, uma tentativa de como... Porque a gente fala muito, né, de ser o observador da situação, de não casar com a ideia, ou de não se identificar com o pensamento, né? Mas não se identificar, e aí eu achei bem legal, assim, essa técnica de observar em qual parte do corpo isso está acontecendo, porque a partir do momento que eu começo a observar o que está acontecendo aqui, eu saio desse lugar de julgador, de juiz, né? De dizer isso é bom, isso é ruim, não deveria estar acontecendo, não quero mais, ou quero mais, para aqui, agora, e tentar controlar a situação, porque veja, quando eu digo, né, que a gente quer controlar a situação, não é só o que está acontecendo fora, aliás, é muito mais o que está acontecendo aqui dentro, né, assim, de olhar para aquilo que está se manifestando e simplesmente saber que está lá. É isso, gente, que eu queria contar hoje para vocês. Super, super obrigada e namastê!